vida da mulher que analisa discursos em seu canal no YouTube tá mesmo animada e quase imprevisível nessa sexta-feira. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço, sejam todos muito bem-vindos. Você pode me acompanhar no Twitter, no YouTube e no Instagram. Pode patrocinar a produção de conteúdo desse canal através do padrim.com.br/Jana Viscardi e pode, claro, me acompanhar nessas outras redes e também deixar aí os seus comentários no vídeo sobre aquilo que eu estou dizendo aqui. Você pode me trazer outras sugestões de conteúdo que eu possa produzir, deixar o seu like ou dislike e também, claro, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, porque essa é a maneira que faz com que o meu conteúdo chegue para mais gente e o canal com isso cresça. Eu já agradeço a você que participa, que interage, que patrocina. Muito obrigada. Um beijo para você aí que está nesses diferentes lugares do mundo me acompanhando e me estimulando a fazer o que eu faço e a melhorar a qualidade do que eu faço aqui. A gente vai falar hoje, gente, da demissão do Moro. Não vou falar da demissão, eu vou falar especificamente do discurso dele. É um discurso muito longo, são 13 páginas de discurso. Evidentemente, eu não vou olhar ponto a ponto o discurso todo do Moro. Eu acho que você consegue também, acompanhando as mídias tradicionais ou outros canais no YouTube e reconhecendo diferentes apontamentos que as pessoas vão fazendo sobre como esse discurso, claro, né, reverberou por aí. E aqui eu vou olhar para alguns elementos que eu considerei significativos da forma como eles estão sendo abordados, trazidos dentro do discurso. E é claro que você pode acessar o discurso completo escrito aqui embaixo para você justamente saber do que é que eu estou falando aqui. Eu acho que o primeiro apontamento que a gente tem que fazer sobre a fala do Moro tem a ver justamente com a forma como ele começa o discurso dele. E ele começa falando sobre a pandemia, que ele queria evitar ao máximo aglomerações. Mas que isso não foi possível, não conseguimos totalmente. E aí ele passa um tempo meio que lamentando por isso, o que faz com que ele, dessa forma, já no começo se distancie de Bolsonaro, que é alguém que em nenhum momento se questiona sobre as aglomerações. Ele, na verdade, promove aglomerações quando fica diante das pessoas que o seguem, quando vai na padaria e se entope de gente em volta dele. Então, aqui você já tem um discurso que já marca esse distanciamento dessa outra postura e que já marca a sua própria postura, do tipo, olha, eu não queria estar aqui, mas meio que estou sendo obrigado a estar, e aí coloca então esse contexto da pandemia como esse primeiro elemento. Depois disso, o Moro vai falar que ele quer trazer uma coisa que ele chamou de reflexões gerais. E é interessante ele usar a palavra reflexões gerais, porque na verdade o que ele vai fazer na sequência, assim que ele fala das reflexões gerais, é falar de si mesmo. É dizer que ele é um juiz, que ele assumiu o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública e que ele foi juiz federal por 22 anos, e ele vai dizer que ele teve diversos casos criminais relevantes. Isso é importante para o discurso do Moro, porque ele vai retomar a sua trajetória várias vezes ao longo desse percurso. Ele vai falar sobre o combate à corrupção várias vezes, ele vai falar sobre o combate ao crime organizado, e ele inclusive usa a palavra combate inúmeras vezes. Então, quando ele, assim que fala da pandemia, decide fazer essas reflexões gerais, né, entre aspas, e essas reflexões gerais começam, na verdade, ele destacando que ele é um juiz que teve diversos casos criminais relevantes, e depois ele vai falar da Lava Jato. Então ele cria esse preâmbulo de olha só quem eu sou, olha só o que eu fiz, e esse preâmbulo serve para ele ao longo de toda a jornada, porque, como eu disse, ele vai voltar a isso várias vezes. É importante destacar isso, porque essa volta é justamente o reforço do discurso dele, o reforço daquilo que ele é para as pessoas. Então, quando a gente pensa, gente, que a linguagem, que a realidade, ela se constrói, a partir dessa mediação da linguagem, a partir daquilo que a gente diz, de acordo com as nossas experiências, visão de mundo,
conhecimento de mundo, entendimento da realidade, o que a gente tem são essas construções desses cenários a partir desses discursos. E o que o Moro está fazendo aqui é justamente reforçar essa construção de uma imagem que ele tem a partir desse discurso. Então, a persona de Moro como cara lá no período das eleições, quando ele foi escolhido depois das eleições para ser o ministro, como alguém que combate a corrupção e como alguém que está disposto a lidar com a questão do crime organizado e tal, ela precisa ser o tempo todo retomada, porque faz parte da manutenção daquilo que ele é como figura que saiu de juiz para essa figura pública e política. E é claro que aqui a gente também poderia se questionar sobre aquilo que ele era como juiz, se ele não era também uma figura política e pública, dada a maneira como ele conduziu as investigações da Lava Jato, como foi que ele fez ao longo de todo o percurso, a administração dessas informações, quais informações ele vazou, como ele falava com a imprensa. Então, é interessante a gente pensar, né, o quanto justamente delinear e, na verdade, a escolha das informações que ele traz para delinear aquilo que ele é. E isso, gente, é importante para a gente entender justamente como essa configuração da realidade por cada um de nós ou por grupos, quando vai se falar sobre uma dada realidade, né? Aquilo que ele escolhe para dizer aqui, quando ele começa a falar da Lava Jato em seguida, que desde 2014 ele está trabalhando na operação da Lava Jato, esse é o preâmbulo para ele começar a falar daquilo que é efetivamente, não é o que é efetivamente, mas aquilo que ele está fazendo, que é se demitir, e as razões pelas quais ele se demite. E aí, logo no começo, ele já traz isso, porque ele vai dizer assim, a gente sempre tinha uma preocupação lá na Lava Jato, né? Sempre tinha uma preocupação constante de uma interferência do executivo nos trabalhos de investigação, e isso poderia ser feito de diversas formas. Troca do diretor-geral, assim que houvesse causa, troca do superintendente, e aqui é que ele já faz, então, essa marcação daquilo que faz com que ele se demita, porque essa é uma preocupação que ele já tinha na Lava Jato, desse tipo de interferência. E é interessante esse apontamento aqui, porque lá no meio ele vai falar do Lula e da Dilma, justamente nesse sentido de dizer, imagina se o Lula ligasse para saber ou a Dilma ligassem para saber. Então, começar e já trazer isso, juiz, Lava Jato, preocupação com interferência, é justamente afunilar o que é que ele quer destacar nessa conversa e que ele vai destacar inúmeras vezes. Ele vai falar sobre a figura dele, da tentativa de garantir o Estado de Direito e a autonomia das instituições. Autonomia é uma palavra que ele usa muito, várias vezes, acho que cerca de 12 vezes ao longo da fala dele. A questão de garantir o que é o Estado de Direito. E aqui, de novo, claro, gente, como um recorte daquilo como ele está trazendo na construção dessa persona, de dizer que ele é um desses garantidores, né? Ele, inclusive, diz isso lá adiante, né? Que ele sentia que ele era um dos garantidores, não só ele reconhecia as outras instituições, esses outros grupos que faziam parte como esses garantidores aí, mas ele se coloca nessa posição, e é interessante pensar nisso justamente resgatando o que era a posição dele, a postura dele como dentro da Operação Lava Jato, e pensar então o que é o Estado de Direito, porque quando você usa, né, o garantir aí o Estado de Direito, isso tem uma imponência e isso aí, ele era o cara que estava garantindo aí a importância do Estado de Direito, ao mesmo tempo que combatia o crime, e aí é uma combinação curiosa, porque quando ele traz isso, é claro que ele apaga posturas absolutamente equivocadas que ele tinha enquanto trabalhava na Operação Lava Jato. E aí ele vai dizer como é que ele recebeu o convite de Bolsonaro para virar o ministro, e isso é interessante porque dialoga depois com o discurso que Bolsonaro fez sobre o que foi o convite para o Moro e tal, mas a gente vai falar disso amanhã. E aí me importa dizer então que em vários momentos ele vai trazendo aquilo que o que ele é, eu coloquei, a única condição que eu coloquei, e aqui tem um elemento importante quando ele vai resgatando aquilo que ele pediu, ou aquilo que ele gostaria, porque aí ele vai falar que ele trabalhou 22 anos como juiz, e ele estava perdendo uma previdência. Gente, realmente esses caras, eles selecionam umas coisas para dizer, como se o cara que trabalha como juiz ganhasse pouca coisa também, enfim. E ele perdia a previdência quando saía da magistratura, mas foi uma escolha dele. Depois ele vai dizer que foi uma escolha, mas ele inevitavelmente quis trazer isso para a fala dele e disse que a única coisa que ele pediu foi uma pensão para a família. E eu me pergunto, gente, pensão para a família, pode isso? Enfim, coloco aqui essa pergunta para você. Todos nós poderíamos fazer isso, né, gente? Olha, eu venho trabalhar com você, mas
tensãozinha vai rolar para toda a minha família diante daquilo que sou e represento para esse mundo? E aí ele vai trazer, então, várias vezes através desse eu, essa figura que tem uma expertise, que tem um conhecimento, que trabalhou com a polícia, que tinha um entendimento, então, do que era essa criminalidade, como trabalhar para acabar com ela e tal. E, de novo, essa conversa com aquilo que ele constrói como persona. E aqui tem uma outra palavra que vem junto com a autonomia e que veio também, que é a questão da imparcialidade. A construção dessa ideia que ele entendia, que ele vai dizer, eu também poderia ser aí um garantidor da lei e da imparcialidade e autonomia das instituições. E é claro, você reconstrói a história como bem entender, exatamente porque você recorta aquilo que, da maneira como você interpreta o mundo, como você acha também que é mais interessante para o mundo ver, né, o que você está dizendo. É dizer que ele era imparcial, quando na verdade tinha uma questão bem significativa aí da maneira como ele lidava com a Operação Lava Jato. Então, é questionável se ele efetivamente era assim imparcial. Mas, de novo, é a maneira como ele está construindo a história dele, nesse lugar de alguém que é esse garantidor da lei, da imparcialidade e da autonomia, né? E aí ele vai trazer, então, a questão do ministério, daquilo que ele quis fazer no ministério, e tem uma coisa interessante quando ele fala aqui do ministério, porque ele diz que ele queria justamente... Ele procurava dar essa autonomia para as pessoas que trabalhavam com ele. Lá embaixo ele vai dizer assim tem sido no ministério como um todo, eu sempre tenho solicitado, dado autonomia ao pessoal que trabalha comigo. A palavra certa não é subordinado, é equipe, para que eles façam as melhores escolhas. Assim se valoriza os subordinados, ele vai dizer, desculpe, a equipe e as escolhas técnicas. E aí aqui tem esse elemento de dizer que aquilo que eu peço para os outros fazerem é aquilo que gostaria que fizessem também comigo. Então eu dou autonomia para minha equipe. Então cadê o meu chefe dando autonomia para mim? Já que ele vai falar, vai associar inclusive a palavra autonomia à questão da carta branca. E aí aqui a gente tem uma outra palavra que é importante também para analisar esse discurso, e não só o discurso dele, mas a própria dinâmica de como o Bolsonaro vai falar sobre os ministérios, que é a questão da indicação técnica. Hoje eu me pergunto muito qual é o significado concreto dentro desses discursos da indicação técnica, porque muitas vezes essa indicação técnica vem associada à ideia de uma imparcialidade, como se fosse possível você simplesmente fazer com que as pessoas fossem exclusivamente técnicas. E, de novo, o que é que significa isso? Mas ele marca essa presença. Ao falar, por exemplo, que para ele, quando teve, por exemplo, a troca, o primeiro desejo, quando ele começa a apontar essa interferência do Bolsonaro e vai falar que teve esse primeiro desejo de troca do superintendente da Polícia Federal do Rio, que foi o que efetivamente aconteceu, ele vai justificar dizendo assim, sinceramente não havia nenhum motivo para essa substituição, mas, conversando com o superintendente em questão, ele queria sair do cargo por questões exclusivamente pessoais. Então, nesse cenário, acabamos concordando, eu e o diretor-geral, em promover essa troca com uma substituição técnica. E aí, veja só como é que ele faz o meia-culpa de si mesmo, né? Ele tá dizendo antes que Bolsonaro já vinha tentando fazer essas mudanças, já vinha desde o segundo semestre tentando fazer troca, tinha essa insistência, ele vai chamar de insistência do presidente. Esse primeiro desejo veio pela troca do superintendente da Polícia lá Federal do Rio de Janeiro, mas ele diz que tudo bem porque a troca era uma troca técnica. Então, o quanto, por exemplo, ele ter topado essa troca tem a ver porque foi uma troca técnica. E não reportou o que vinha acontecendo com o Bolsonaro antes. Estava acontecendo desde o meio do ano passado, tem meses, muitos meses em que isso está acontecendo, e ele só decidiu falar sobre isso, que é grave essa interferência do presidente agora. Então aqui, gente, isso é interessante de observar, né? Ele se justifica, ele se esconde atrás dessa troca que é técnica e que vinha sendo pedido por Bolsonaro já há algum tempo. E aí, ele fala isso um pouco antes de falar justamente sobre essa questão da autonomia, que ele retoma então essa relação justamente dele com Bolsonaro, em que ele tá perdendo a autonomia porque essa figura tá insistindo para que ele faça coisas que ele não gostaria de fazer. Quando, na verdade, foi dito a ele que ele teria a tal da carta branca, né? E aí, ele insiste em dizer na questão, ele fala várias vezes ao longo do discurso dele sobre a troca justificada. Então, a do Rio se justificou no final das contas porque o cara estava cansado e a troca foi técnica.
Mas nos outros casos ele ficava se perguntando por que o diretor-geral, se não havia uma justificativa. Então ele insiste isso em vários momentos do discurso dele, ele bate nessa tecla, na questão justamente de uma justificativa plausível, que seria, a gente volta de novo pro termo, uma justificativa técnica. E ele vai dizer que o cara estava fazendo o que tinha que ser feito, então não havia razão para a troca do diretor-geral. E aí ele vai dizer que na conversa recente que ele teve com o Bolsonaro, ele disse que seria uma interferência política e que Bolsonaro afirmou que seria mesmo. Então ele confirma que na verdade o que o Bolsonaro queria era interferência política, então ele fez todo esse percurso de dizer da insistência, ele vai narrando essa insistência do presidente para no final chegar a dizer que o Bolsonaro disse mesmo que era uma interferência política, né? E aí, na sequência dessa fala em que ele disse que seria mesmo, ele volta a falar de si. Falei que isso tem um impacto, todos, que seria negativo, mas para evitar uma crise durante uma pandemia, eu não tenho vocação para carbonários, muito pelo contrário. Acho que o momento é inapropriado para isso, eu sinalizei. Então vamos substituir o Valeixo por alguém que represente a continuidade dos trabalhos. E é interessante observar que ele de novo trouxe o elemento da pandemia. Ele falou algumas vezes, acho que 2 ou 3 vezes ao longo do discurso dele, da questão da pandemia. Então, era como se, olha, eu estou aqui, na verdade, segurando as pontas porque eu entendo que a pandemia é um momento grave. E isso já é, de novo, um contraponto à dinâmica de Bolsonaro, que não considera em suas ações, na verdade, a gravidade do que é a pandemia no Brasil, né? E no mundo, claro. E aí ele vai, então, reforçar essa questão de que tinha que ser uma troca técnica, essas questões não são pessoais, não são preferências pessoais, são as questões que têm que ser decididas tecnicamente. Ele reforça a questão desse técnico. E ele diz que fez a sinalização, mas que não obteve resposta. E aí ele diz que o presidente tem a preferência de alguns nomes que seriam da indicação deles, e ele volta a insistir nessa pergunta do porquê da troca. Então, esse jogo do técnico é importante, porque essa cartada é dada muitas vezes, a gente precisa entender o que é o técnico aqui. Digo, não só aqui nesse discurso, mas como é que esse discurso do técnico permeia as falas de diferentes figuras do governo, tá? Por exemplo, sei lá, o Weintraub como ministro da Educação sendo uma figura técnica, porque, sei lá, ele supostamente dava aula numa faculdade, o cara que fala absurdos e impropérios. Então, você está chamando de técnico uma figura que, sei lá, praticamente é anti-ciência, entendeu? Então, o que a gente, como é que esse termo vai sendo empregado aí, cada um a seu bel prazer, a seu gosto, né? E aí ele vai trazer mais uma vez a questão dessa indicação, que o Bolsonaro tinha dito que era política, que ele retoma dizendo que o presidente queria alguém do contato pessoal dele, o que, enfim, é uma coisa grave, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher relatórios de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente. E aí é interessante que na sequência ele vai falar justamente, como eu disse antes, da Dilma e do Lula. Imagina se eles ligassem e pedissem e tal, né? Então e é curioso ele fazer isso, porque ele joga para as pessoas justamente essas figuras que ele combateu tanto e tão diretamente, tá dizendo, imagina se eles fizessem isso, né? Um comparativo do tipo, esses caras não fizeram isso. E na sequência ele insiste na questão desse porquê da troca, diz que o Valeixo saiu por pressão e não havia razão para troca, então essa é uma insistência muito grande. Nesse final ele vai dizer, enfim, sinto, tenho o dever de tentar proteger a instituição, a Polícia Federal, e por isso, todos esses motivos, ainda busquei uma solução alternativa para tentar evitar uma crise política durante uma pandemia, que é a questão de uma escolha técnica. Ele sugeriu uma troca desde que fosse técnica, né, do diretor-geral. Acho que o foco deveria ser o combate à pandemia, mas entendi que eu não podia deixar de lado esse meu compromisso, de novo, né, com o Estado de Direito. E aí, de novo, a pergunta, então, por que é que ele fez isso agora? Por que não fez isso antes, já que essa pressão vem acontecendo há tanto tempo, né? Por que ele não veio a público para falar sobre essa pressão, que seria errada, já que ele sabe que é errado? Por que ele está dizendo isso agora? E, de novo, a gente pensar justamente o lugar desse discurso na construção dessa persona, na manutenção, na verdade, dessa persona política, dessa figura que combate corrupção, que quer manter a imparcialidade, que era algo que ele sempre dizia, mas que, na verdade, a gente não via muitas vezes na prática. Então, e como essa dinâmica se solidifica aqui no discurso dele, como ele usa isso para justificar a saída dele, tá? Ele termina de um jeito que eu acho muito interessante, que ele vai dizer, né? Mas enfim, sempre respeitado o mandamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública nessa gestão, que é fazer a coisa certa sempre. E esse coisa certa pode ser qualquer coisa, na verdade, né? Porque coisa certa é algo qualitativo, valorativo. Então, o que significa fazer a coisa certa? Eu acho
sempre problemático quando a gente tem esses sintagmas nominais que são a verdade, a coisa certa, porque você pode enfiar aí dentro toda e qualquer coisa. Essa a verdade pode ser muitas coisas, a coisa certa pode ser muitas coisas, e ele se coloca nesse lugar daquele que faz a coisa certa, né? E isso é um problema, porque como é que você pode contrariar ou então questionar a figura que faz a coisa certa? E aí, é claro, tem uma série de elementos aqui, como eu já disse antes, que ele traz para construir justamente essa ideia de alguém que é contra a corrupção, que é super idôneo. Essa imagem de saída é importante para ele, né? Essa figura idônea. Vejamos como é que vai ser a repercussão nos próximos dias, né, desse discurso. A gente já teve a fala do Bolsonaro, sai o vídeo amanhã, sábado, né, 25 de abril. Caso tenha outros elementos que vocês queiram destacar aqui embaixo, tragam esses elementos, mas esses foram alguns dos que mais me chamaram a atenção, né? Ele falar de motivos que não são justificados para a troca do diretor-geral, dizer da preocupação dele com a autonomia, se colocar como um sujeito que é o garantidor da lei e que é imparcial, e ao contrário nesse sentido, ele é como se ele fosse está se opondo a essa outra postura que vem se impondo sobre ele, né? Trazer essa questão da autonomia com tanta regularidade, da corrupção com tanta regularidade, justamente para marcar essa posição, né? E trazer a pandemia também, que eu achei muito significativa num contexto em que Bolsonaro marca justamente um outro lugar, né? De aglomeração e tudo mais, uma postura completamente diferente. Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. A gente se vê amanhã sábado para falar sobre o discurso de Bolsonaro. Um abração, tchau, tchau.